Olá, boa tarde. O dia 25 de janeiro ficou marcado pelo rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. A avalanche de lama matou 267 pessoas, destruiu casas e poluiu rios e afluentes. 16 pessoas e 2 empresas vão responder pela tragédia. Hoje, o dia que completa 4 anos do rompimento da barragem, vamos falar sobre o trabalho que foi realizado pela Justiça até agora. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal mantém prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson. Celas separadas. Justiça do Distrito Federal determina que o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, e o ex-comandante-geral da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira, fiquem presos em locais diferentes. E ainda, Supremo Tribunal Federal determina liberação de recursos bloqueados do Detran do Rio de Janeiro pela Justiça do Trabalho. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter a prisão preventiva do ex-deputado federal Roberto Jefferson. A decisão foi tomada com base na exigência de revisão a cada 90 dias da necessidade de manter o investigado preso. Roberto Jefferson estava em prisão domiciliar, mas com os sucessivos descumprimentos das medidas cautelares impostas como condição para ter o benefício, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal contra o ex-parlamentar no Supremo Tribunal Federal, decretou novamente a prisão preventiva dele. No cumprimento da ordem de prisão pela Polícia Federal em outubro do ano passado, Jefferson disparou mais de 50 tiros e lançou granada contra os policiais. De acordo com o ministro, não houve mudança nos fatos que justificaram a prisão. Roberto Jefferson é réu no STF por incitação à prática de crime por tentar impedir o livre exercício dos poderes da União com o uso de violência e grave ameaça, por calúnia e homofobia. A análise de Alexandre de Moraes teve como base regra prevista no Código de Processo Penal, que exige a revisão a cada 90 dias da necessidade de manutenção da prisão preventiva, por meio de uma decisão com fundamentos. Na fundamentação, Moraes ponderou que as inúmeras condutas que levaram à decretação da preventiva do ex-deputado podem, inclusive, configurar novos crimes, entre eles os delitos de calúnia, difamação, injúria, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de incitar publicamente a animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. O relator destacou ainda que a atitude de Jefferson no momento da prisão e a quantidade de armas e munições encontradas na casa dele justificam a necessidade de mantê-lo na prisão. A Justiça do Distrito Federal determinou que o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e o ex-comandante-geral da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira, fiquem presos em locais diferentes. A medida é para não atrapalhar as investigações sobre os atos antidemocráticos em Brasília. A decisão foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, responsável pelas decisões sobre os atos antidemocráticos. Anderson Torres e Fábio Vieira são investigados por suposta omissão nos ataques de vandalismo ocorridos no começo do mês, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Eles devem continuar presos em celas separadas para garantir a integridade física deles e evitar que troquem informações ou combinem versões que possam prejudicar as investigações. Na determinação, a juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do DF, explicou que as celas de Estado Maior, conhecidas como celas especiais, estão na penitenciária da Papuda, mas que por causa das prisões dos vândalos que participaram da depredação aos prédios públicos na Praça dos Três Poderes, a unidade está lotada. Por isso, Anderson Torres deve permanecer no Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar do DF, localizado no Guará, e o ex-comandante da PM, Coronel Fábio Vieira, no Regimento de Polícia Montada da PM, no Riacho Fundo, outra região administrativa do DF.
A estátua da Justiça, que foi pichada no dia dos atos antidemocráticos em Brasília, passou hoje mais uma vez pelo processo de lavagem. O monumento, que fica na Praça dos Três Poderes, em frente ao edifício sede do Supremo Tribunal Federal. Esta é a segunda vez que o monumento passa por uma limpeza completa desde o dia 8 de janeiro. A estátua foi feita pelo artista belo-horizontino Alfredo Seschiatti em 1961 e tem 3 metros de altura. Ela retrata a deusa Temis, que é a representação da mitologia grega para a justiça. Em vídeos e fotos que circulam na internet, é possível ver, no dia dos atos antidemocráticos, um manifestante em cima da estátua, com a réplica da Constituição Federal nas mãos. Em outros registros, aparece a possível pichadora da estátua da Justiça. A Justiça autorizou a operação para combater falsificação de certificados de registro de armas para colecionador, atirador e caçador, os CACs. A ação foi realizada na cidade de Barra do Garças, em Mato Grosso. A Justiça determinou o cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal. Foram apreendidas armas de fogo, munições, computadores, celulares e documentos falsos, que eram utilizados para burlar a fiscalização e conseguir o registro de colecionador, atirador ou caçador e, consequentemente, a compra de armas. Entre os beneficiados com as fraudes, pessoas com passagem por roubo, furto e até tentativa de homicídio. A investigação segue em busca de outros envolvidos e os acusados devem responder por falsificação de documento público, falsidade ideológica e associação criminosa. E a Polícia Federal, com a autorização da Justiça, também realizou uma operação de combate à extração ilegal de madeira em terra indígena no alto do Alto Rio Guamá, no estado do Pará. O resultado foi uma prisão em flagrante por crime ambiental, além de apreensões e inutilização de maquinário usado na derrubada da floresta em área da União. Na operação foram mobilizados 20 policiais e 4 servidores do IBAMA. O motorista desse trator com madeira irregular foi pego em flagrante. 3 jacarés pequenos que estavam com ele foram capturados e soltos na natureza. O trator foi inutilizado pelo IBAMA conforme previsão legal. As ferramentas, como a motosserra, foram apreendidas. O motorista foi levado para ser autuado por crime ambiental para a Superintendência da Polícia Federal em Belém, sendo liberado mediante pagamento de fiança. O lado oeste da terra indígena, próximo ao município Nova Esperança do Piriá, no Pará, sofre com a exploração ilegal crônica. A situação já tem sido denunciada por associação de indígenas que acusam serrarias da região. E a Polícia Federal abriu inquérito nesta quarta-feira para apurar se houve crime de genocídio e omissão de socorro na ajuda dada pelo governo federal aos Yanomami. Os indígenas estão morrendo de fome, desnutrição e contaminação pelo mercúrio. A PF atendeu ao pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O caso ficou a cargo da Polícia Federal em Roraima. Veja a seguir 4 anos do rompimento da barragem em Brumadinho e o trabalho da Justiça para tentar reparar essa tragédia que impactou a vida de tanta gente. Os detalhes, daqui a pouco voltamos já. A Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público contra 16 pessoas e 2 empresas acusadas de serem responsáveis pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. 270 pessoas morreram na tragédia. E enquanto amigos e parentes cobram a punição dos responsáveis, o Poder Judiciário trabalha em outra frente, intermediando acordos para garantir a reparação dos danos. Na comarca de Brumadinho, estão em tramitação quase 12.300 ações individuais contra a mineradora. Para dar apoio à comarca, o Tribunal de Justiça utiliza um núcleo de justiça 4.0, que conta com juízes e servidores de outras comarcas de Minas. Essas ações normalmente são as pessoas que fazem os pedidos de reparação por danos, que entendem ter sofrido danos morais, danos materiais, enfim, danos à saúde,
São situações dessa natureza. No Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca, foram feitos cerca de 3.700 acordos. Recursos para reparação de danos materiais e morais, muitas reparações de imóveis que foram afetados, né, pelo rompimento da barragem. O maior acordo já realizado na América Latina, mediado pelo Tribunal de Justiça de Minas e homologado em fevereiro de 2021, envolveu a Vale, o Estado de Minas Gerais e outras instituições públicas. Essa demanda poderia durar 10, 20 anos se fosse nos trâmites processuais normais. Esse novo modelo, né, do Sejusc, que é o Centro de Solução de Conflitos, é um modelo que nós temos já em todas as comarcas de Minas Gerais e também aqui no Tribunal em segundo grau. O acordo prevê repasse de recursos de quase 38 bilhões de reais, dinheiro que já está sendo aplicado na saúde de 25 cidades da bacia do Rio Paraopeba, em projetos de mobilidade e infraestrutura. Para a reparação socioambiental, são 6 bilhões e meio de reais. O programa de transferência de renda para as famílias atingidas tem recursos de mais de 9 bilhões de reais. Além do acordo mediado pelo Tribunal de Justiça, 16 executivos e funcionários da Vale, a empresa Tuvisud, prestadora de serviços para a mineradora, e a própria Vale foram denunciados pelo Ministério Público do Estado por uma série de crimes. Mas no final do ano passado, a ação criminal que tramitava na Justiça Estadual foi transferida para a Justiça Federal em Minas Gerais por decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo determinou também que a Justiça Federal em Minas Gerais promova imediatamente o andamento do processo penal para evitar a prescrição dos crimes. Para a Natália, que perdeu uma irmã na tragédia, não importa o local de tramitação da ação criminal. Clamar pela justiça é para que isso não se repita, para que, de alguma maneira, as pessoas tenham a consciência. Não só as empresas, porque né, não é a empresa que toma as decisões, somos nós, somos os humanos, somos pai de alguém, mãe de alguém, filho de alguém. E sem a justiça não tem aprendizado. E sem o aprendizado, está mais fácil de voltar a acontecer. A Andresa perdeu um filho na tragédia. Vidas não se repõem, não se repara. Né? Se eu perdi uma casa, eu consigo repará-la. Se eu perdi um carro, se eu perdi um bem material, é possível. Agora, a vida não volta. Isso é irreparável. Né? Mas tem formas de trazer alento. E para nós familiares, o alento ele está em três ações. O encontro das 3 vítimas, das 3 joias a encontrar, a construção e finalização do memorial e a condenação dos responsáveis que causaram isso tudo. E agora, para falar sobre o trabalho da Justiça realizado nesses 4 anos, eu converso ao vivo de forma remota com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador José Arthur Filho. Boa tarde, presidente, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação conosco. Boa tarde, Rafael. É um prazer voltar aqui. Prazer é todo nosso, presidente. Bom, explica pra gente 4 anos de Brumadinho e 2 anos desse acordo que é considerado histórico em termos mundiais, né, que o TJ mediou e aí a gente conseguiu aí resultados surpreendentes. Eu queria que o senhor relembrasse um pouquinho pra gente. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de enfatizar que é uma tragédia que afeta os brasileiros e os mineiros em especial. E que nós devemos, então, focar para que esses litígios sejam resolvidos. No que toca ao Tribunal de Justiça, eu entendo que o tribunal cumpriu a contento a sua obrigação. Em primeiro lugar, realizou uma mediação de mais de 200 horas e conseguimos um acordo para indenizar os danos ambientais no valor histórico de 37 bilhões de reais, uma cifra inédita na América Latina. Essas ações demorariam, como disse a reportagem, 10, 20, 30 anos para serem examinadas e foram solvidas mediante a mediação, onde as partes, então, passaram a ser protagonistas do seu próprio destino e resolveram essa questão. No que toca a outros processos individuais, o tribunal lançou o Núcleo 4.0, que é exatamente uma maneira de nós pegarmos mais juízes
para auxiliar os juízes da comarca de Brumadinho e podemos, então, dar maior celeridade ao julgamento desses processos. Diversos acordos foram realizados em processos, quase 4.000 acordos, demandas as mais expressivas já foram examinadas e se encontram hoje pendentes de exame pelo STJ, e os processos criminais, como disse também a reportagem anterior, foram deslocados a competência para a Justiça Federal, que irá agora examinar essa questão. Em conversa com a desembargadora Mônica Cifuentes, do TRF6, em Minas Gerais, nós já disponibilizamos esses processos para a área federal, para que se evite ao máximo a perspectiva de alguma prescrição. Então, o tribunal tem feito tudo a tempo e modo para realmente resolver essas demandas que são inúmeras e que precisam ser solvidas o mais rápido possível. Presidente, e na prática, esse acordo ele pode servir aí de inspiração, né, para outros grandes casos como esse de repercussão que nós acompanhamos? Olha, eu acredito muito na mediação e acredito muito no diálogo. Eu acho que a justiça ela tem que perder um pouco essa imagem de que apenas reprime e que apenas sentencia, para ser uma justiça mais pacificadora. A mediação ela é pacificadora. A sentença, na verdade, às vezes, ela potencializa o litígio, ela não resolve o litígio. Já a mediação, como as partes que constroem o acordo, ela é pacificadora. Então, eu acredito muito nisso e nós, em Minas, estamos incentivando muito a mediação e a conciliação, porque entendemos que o Poder Judiciário deve ser pacificador, como disse, e não só julgar processos, resolver litígios, não é? E se mediar. Perfeito, presidente. Inclusive, a comarca de Brumadinho, ela tem cerca de mais de 40.000 ações. E é com base nesse princípio, né, na mediação, no diálogo, que vocês estão conseguindo dar celeridade a esses casos, porque muitos já foram julgados, né? Sim, vários acordos fizemos. As pessoas que aceitaram o acordo já foi resolvido, houve um incentivo grande nesse sentido. Os que não aceitaram o acordo recorreram ao STF, ao STJ, e esses processos se encontram pendentes de exame lá e serão julgados em conjunto. Nós até já virtualizamos esses processos para que, após o julgamento, haja maior celeridade, inclusive na execução das respectivas sentenças. Presidente, na semana passada, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, determinou uma mudança de competência no que se refere aos processos da esfera criminal de Brumadinho. Eles vão agora para a esfera federal. Como é que o TJ vai conseguir dar apoio e continuar acompanhando no que for pertinente a competência, claro, né, daqui para frente? Então, nós já entregamos todos os processos para a Justiça Federal, cumprindo a nossa obrigação de melhor entregar e rapidamente entregar esse processo para evitar a prescrição. Portanto, já fizemos isso, já cuidamos de fazer essa entrega. Feito, presidente. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? Quero aproveitar a oportunidade de parabenizar a condução do trabalho, não só nesse caso, mas no andamento de tantos outros, pela equipe do senhor aí, viu? Muito grata pela participação. Boa tarde e até a próxima, presidente. Eu agradeço muito e quero que todos entendam que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é um tribunal do diálogo. Perfeito, excelente para a gente fechar mais uma vez. Um abraço, muito obrigada, tchau, tchau. Veja a seguir, Supremo Tribunal Federal determina a liberação de recursos do Detran, no Rio de Janeiro, bloqueados pela Justiça do Trabalho. As informações em instantes.
A juíza Diana Brunstein, da 7ª Vara Civil Federal de São Paulo, condenou 3 ex-delegados do Centro de Operações da Defesa Interna, o DOI-CODE, a pagar R$ 1 milhão cada. Eles são apontados como responsáveis pelas mortes e torturas de pelo menos 25 pessoas nas dependências do DOI-CODE em São Paulo nos anos 70, durante a ditadura militar. Entre os crimes, estaria do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, e a tortura da escritora e jornalista Amélia Telles, em 1972. A Justiça Federal partiu da denúncia do Ministério Público Federal. Uma microempresa de Ipatinga, em Minas Gerais, teve um recurso de revista rejeitado por não ter recolhido o valor necessário a título de depósito recursal. A decisão é da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais negou seguimento ao recurso de revista da microempresa. O entendimento do regional foi de que o estabelecimento não havia preenchido o requisito legal relativo ao depósito recursal obrigatório, após ser condenada pelo juízo de 1º grau ao pagamento de diversas parcelas a um porteiro. O depósito recursal é um dos requisitos para a interposição de recurso no processo trabalhista. A finalidade é garantir a futura execução da sentença. Caso ela se torne definitiva, o valor poderá ser levantado pelo credor. Essa obrigação está prevista no artigo 899 da CLT e os limites dos valores a serem depositados são definidos anualmente pelo TST, de acordo com o tipo de recurso. Em decisão monocrática, o ministro Breno Medeiros negou seguimento ao agravo de instrumento, pelo qual a microempresa pretendia destrancar seu recurso. A empresa apresentou, então, agravo interno para levar o caso ao colegiado. No julgamento da 5ª Turma do TST, o ministro explicou que, no caso de microempresas, o valor do depósito recursal é reduzido pela metade, nos termos do parágrafo 9º do artigo 899 da CLT. E, de acordo com a súmula 128 do TST, é ônus da parte que recorre efetuar o depósito integralmente, em relação a cada novo recurso apresentado. Atingido o valor da condenação, nenhum depósito é mais exigido. No caso em análise, a condenação da empresa foi de R$ 20 mil e ela recolheu ao interpor o recurso ordinário, a quantia de R$ 10.059,15. No entanto, não depositou nenhum valor na interposição do recurso de revista. A alegação era a de que o valor recolhido já era superior a 50% da condenação. Mas, de acordo com o relator, o valor do preparo é devido a cada novo recurso, considerando que a quantia já depositada, somada à metade do valor do depósito exigido para o recurso de revista, ultrapassaria o valor da condenação. Caberia à empresa recolher a diferença que faltava para chegar ao valor total, ou seja, R$ 9.940,85, o que não foi observado. Segundo o ministro, dessa forma é inviável o exame da matéria de fundo veiculada no recurso de revista. A 5ª Turma também aplicou à empresa a multa prevista no artigo 1021, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível. O Supremo Tribunal Federal determina a liberação de recursos do Detran, no Rio de Janeiro, bloqueados pela Justiça do Trabalho. Os detalhes da decisão com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A dívida trabalhista ultrapassa R$ 8 mil e está sendo cobrada por uma terceirizada que prestou serviços ao Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro. Ela foi dispensada da empresa que fornecia a mão de obra e buscou na Justiça receber as verbas da rescisão. A Justiça do Trabalho determinou o bloqueio dos créditos da empresa junto ao Detran, mas a entidade pública entendeu que essa providência contrariou decisão do STF sobre o assunto. Ao analisar o caso, o ministro André Mendonça levou em consideração o posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade de juízos e tribunais do trabalho bloquearem verbas devidas a prestadores de serviço para satisfação de obrigações trabalhistas, mesmo nos casos em que a empresa tenha créditos a receber do ente público. Para o Supremo Tribunal Federal, este tipo de bloqueio de recursos públicos destinados à satisfação de créditos individuais é indevido, porque pode comprometer a prestação de serviços públicos essenciais para a coletividade em geral.
O ministro proibiu novas constrições de verbas públicas do Detran do Rio de Janeiro e determinou a imediata liberação dos valores que foram penhorados ou bloqueados. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde e até amanhã. Tchau.